que acontece com os verbos auxiliares após will, would, can e must? Eles perdem o S da terceira pessoa ou outras variações? Excelente pergunta. A resposta para essa pergunta pode te impedir de cometer os erros globais de estrutura mais comuns da prova. Primeiro, quando faz essa pergunta para mim, está falando sobre estrutura, certo? Sim. Erros em relação a tempos verbais ou coisa a ver com o verbo, dentro do 1, 2, 3, os erros de 2, por assim dizer, são os erros que penalizam a tua estrutura. Você deve ter visto bastante gente, ou conhecido bastante gente que já reprovou em estrutura, mesmo tirando 4 em outras notas, né? Para responder a tua pergunta adequadamente, eu quero fazer um exercício com você. Bem bacana, bem simples e bem didático. Cada verbo, cada ação, tipo voar, jogar, andar, ele tem uma variação. Por exemplo, I fly an aircraft, né? Ou I land the aircraft. O verbo to land, ele tem 4 variações, 4 roupas, por assim dizer. Todo verbo tem essas 4 roupas. Vamos trabalhar assim, fica mais fácil de entender. Qual é a primeira roupa? É o infinitivo, o to land, que é o que vem antes. Uma roupa vem antes. To land. Então, pousar não é land, é to land. Voar não é fly, é to fly. A primeira roupa é o to, que a gente chama de mamãe do verbo lá dentro do nosso curso. Então, você bota o to para fazer o infinitivo. Então, se eu quero fazer a frase, por exemplo, eu preciso pousar, I need to land, não é I need land. Isso tem um erro de estrutura se falar I need land. A primeira roupa é o to. Segunda roupa, por assim dizer, é a da terceira pessoa. Dentro do módulo 0 do nosso curso, a gente chama de dedo 2, né? Qual é a variação? É o S. The pilot lands the aircraft. Ele bota um S ali. Lands the aircraft. Adiciona um S no final. Então, uma roupa vai antes, que é o to, e uma roupa vai depois, que é o S, da terceira pessoa, né? Quem é a terceira pessoa? Qualquer singular que não é eu, nem você. O piloto, o cachorro, a lua, o sol, a aeronave. Qual é a terceira roupa que o verbo tem? É o ING. The pilot is landing the aircraft. Esse ING, que é o gerúndio, né? Que simboliza um progresso contínuo da ação. É o ING. Qual é a última roupa que o verbo tem? É a forma no passado, geralmente ED. O piloto pousou a aeronave. Pilot landed the aircraft. Tem esse ED no final. Nem todos os verbos têm esse ED. Tem verbo que é irregular. Tipo, understand vira understood. Não vira understanded. Fly vira flew, não é flyed. Mas só para você entender então essas 4 roupas, né? O to antes, que é infinitivo. O S do final quando é terceira pessoa. O ING quando é contínuo, que a gente chama de terceiro dedo lá dentro do módulo 0 do nosso curso. E o ED, ou forma do passado, que eu chamo de dedo 4 no módulo 0 do nosso curso. Então, inclusive, se você não sabe, tem um módulo 0, que é um curso à parte, que te ensina inglês do zero e te mostra toda a estrutura certa para montar a frase. Geralmente, tem gente que sai do módulo 0 já passa na prova em estrutura. Mas não é disso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. 4 roupas do verbo, certo? Certo! Eu sempre vou utilizar elas? Sempre, com uma exceção. Então é sempre, né? Sempre com uma exceção. Quando você tiver um verbo modal ou especial, os mais comuns são will, would, can, could, may, might, should e must. São esses 8. Eles vão morar onde? Vão morar no 2. I will land the aircraft. Vão morar no 2. Todas as vezes que você utilizar um verbo modal, o que vem depois dele tá peladão. Lembra que eu falei que tem 4 roupas? Ele rouba a roupa. Se eu quero dizer eu vou pousar, pela lógica seria I will to land. Só que o will roubou a roupa dele, então fica I will land. Se eu quero dizer eu posso pousar, ou eu posso voar, I can fly, não é I can to fly. O can tira a roupa dele. Se eu quero falar terceira pessoa, o piloto vai pousar. Se não tivesse o will, seria the pilot lands, no presente. Mas eu botei o will e ele rouba a roupa. Então como fica? The pilot will land. Então faz a frase comigo. O piloto vai pousar a aeronave. The pilot will land the aircraft. Então aquele S que iria não vai. Qual é a outra possibilidade? Tem gente que fala assim, né? I will maintaining. I will maintaining não pode. Porque o ING não é roupinha que eu falei. É o will, ou o verbo especial, o modal. Ele não tira a roupa? Tira. Então I will land. I will maintain. I will climb. Não existe, então, depois de will, would, can, could, may, might, should e must, um verbo com roupinha depois. Última roupa, para a gente não errar mais nunca mais. Tem gente que fala I could started. Não dá. O could não é verbo especial? É. Started não tá no passado? Tá. Não tá com a roupinha do ED nele? Tá. Tira a roupinha, então. I could start. Entender isso, entender que ele fica no infinitivo sem o to, faz com que você não cometa um dos principais erros globais na prova de estrutura. Então, a lógica é, botou um desses 8 verbos que estão aqui na tela. O que vem imediatamente depois dele, ele vai estar peladão. Sem to do infinitivo,
sem esta terceira pessoa, sem ing do contínuo, do gerúndio e sem ed ou a forma do passado. Entendendo isso, você já consegue corrigir uma falha estrutural de muita gente. A gente fala I will to land, I will to climb, I will to taxi. Lógico, existem vários erros de estrutura. O próprio DOC 9835 e a tabela ICAO fala das estruturas básicas, né? Estruturas básicas que não podem ser cometidos os erros globais. Então, cada vez que eu cometo um erro de estrutura básica, um erro global, o meu gato perde uma vida. Por que eu uso essa metáfora do gato? Porque dizem que o gato tem 7 vidas, né? Então, ou seja, se eu cometer 7 ou mais erros globais, eu já dou evidência para o examinador suficiente para ele conseguir englobar no relatório dele o ICAO 3. Então, se eu cometi 8 erros globais e ele escrever as 8 frases com o erro global ali, está justificado o ICAO 3. Se eu reprovar, não adianta pedir recurso. Vou ficar com 3 em estrutura. E por que eu foco tanto em estrutura? Porque a parte das pessoas reprova em estrutura. Não raras são as vezes nas quais o piloto tira 4 em tudo, às vezes um 5 em compreensão, tira 3 em estrutura. Ou, um pouquinho mais raro, mas acontece, a pessoa tira 5 em pronúncia, vocabulário, fluência, compreensão, interação, mas tira 3 em estrutura. Por quê? Porque estrutura é um jeito de falar sem os erros globais que estão contidos no documento internacional. É fácil entender isso. Se você pensar em estrutura só como gramática, aí fica um pouco mais complexo, porque não é a gramática. Estrutura não é gramática. É quase como se fosse uma combinação de gramática e semântica. Tem que passar o sentido certo dentro daquilo. E tem que estar adequado ao DOC, ao documento internacional. E é isso que os examinadores utilizam para aplicar a prova para você e montar o teu relatório. E por isso que eu foco nisso. Porque de um tempo para cá, eles estão pegando muito no pé de estrutura. Então eu tenho que ajustar bem a tua estrutura de fala. Eu tenho que me assegurar que você está fazendo certo para que você chegue na prova confiante e tranquilo para chegar lá e passar. Então, respondendo bem essa tua pergunta, sim. Depois de will, would, can, could, essa galera toda, perde o S, perde todas as roupas e fica peladão. Então pratique montar frases em voz alta com os verbos especiais ou modais. E se você, ao se ouvir, perceber que você está cometendo esses erros de botar o to, botar o S, grava de novo. E aí, uma vez que está gravado a versão correta, pratique aquilo até ficar natural. A prova ICAO, ela não mede tua teoria do inglês. Ela mede o quanto que tá natural a tua fala do inglês dentro da métrica correta. É interessante isso. O quanto está natural a sua fala correta dentro da métrica correta. Chega no dia da prova, eu só vou reproduzir o mesmo inglês que eu treinei ao longo do tempo. E aquilo fica natural. Então eu preciso treinar, sair da teoria. E para cada 1 hora de teoria, no mínimo 2 de prática. Assim, eu consigo estar preparado para a prova, para todas as habilidades da prova, não é só inglês. Tem que saber falar dentro da métrica correta. Existem ferramentas que te auxiliam, por exemplo, o simulador ICAO que a gente tem na escola é a maior ferramenta de estudo prático para a prova ICAO, onde você vai treinar e vai praticar a métrica correta que você aprendeu ao longo do estudo correto, vai poder ouvir se está certo e ainda vai receber um feedback para ver se está alinhado ou não. E essa é apenas uma das várias ferramentas que você pode ter para acessar e treinar correto. Não vá para a prova ICAO sem estar seguro. Geralmente, a maior parte das pessoas reprova na primeira tentativa, porque não vai seguro, não se preparou adequadamente. Só vá quando você estiver falando as frases corretas de forma natural dentro da métrica. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas ele é de suma importância para que você entenda a lógica correta da preparação da prova. Não é igual o inglês de cursinho ou de fraseologia. É o inglês específico que você tem que estar falando de forma natural. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo legal como esse, compartilhe com o maior número de amigos que você tem na aviação, siga a gente nas redes sociais e salve esse vídeo para ver depois, ele pode ser importante no momento mais oportuno. Bora passar nessa prova e nunca reprovar a estrutura. Tamo junto nessa tua jornada. Thank you again for watching and see you around.